Oi, Boa- pessoal, Olá, pessoal, boa tarde. tudo bem com vocês? Se Dani estava fechando o WhatsApp ali porque estavam chegando notificações, mas pessoal, antes de começar a reunião de retirada de dúvidas, a gente queria fazer um pedido. Boa tarde, tá joia? Vocês fariam a gentileza de escrever no chat as perguntas de vocês para a gente? Porque o nosso software de gravação da reunião, ele tem um probleminha, ele não está conseguindo capturar o áudio de vocês quando vocês abrem o microfone e falam com a gente. Aí acaba que a monitoria fica um pouquinho vaga em determinados momentos, não sei se vocês observaram isso nas outras monitorias gravadas. Aí se vocês puderem fazer a gentileza de mandar para a gente por mensagem, para a gente estar fazendo a leitura da sua pergunta e respondendo, a gente consegue gravar de maneira mais clara para vocês revisarem depois. Tudo certo assim? Pode ser? Boa tarde. Então, pessoal, nesse sentido, vamos iniciar aqui. Como que tá a experiência de vocês até então? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de algum suporte? O que a gente pode fazer por vocês aqui nessa monitoria? Ninguém? Estão tendo alguma dificuldade com a execução das cartilhas, da aplicação das atividades? Boa tarde. O espaço é de vocês, gente. A gente vai ficar em silêncio. Sobre a atividade interna. Tá Diga, Maria, certo, Maria. o que você quer saber sobre a atividade? Você quer que explique como vai? Ah, tá, faz. Ah, sim. No caso dessa atividade interna, é a atividade interna adicional que a gente recomendou? Ou são as atividades básicas que estão na cartilha mesmo? A adicional, né? Quer falar sobre? A atividade interna nós disponibilizamos agora. Vocês terão até dia 4. O Joane até mandou o cronograma no grupo. Até dia 4 de maio para mandar o relatório para a gente. Aí tá lá as dinâmicas, né? Tem a pro ensino fundamental e tem pro médio. Tá lá especificado direitinho. Aquela lá vocês vão realizar com as 3 turmas, ou 2, depende da escola, a quantidade de turmas que você cadastrou. Você vai ter uma atividade realizada ali em conjunto com as turmas. Essas atividades também vão ser mandadas para a gente mediante relatório, né, com aprovação das atividades, tá? Aí tem até dia 4 do mês de maio. Maio, né? É. Dia 4 para executar essas atividades. Aí ela vai ser no âmbito escolar ali, envolvendo as turmas que foram cadastradas. Tem mais alguma coisa sobre as atividades que eu deixei de falar? Não acredito que não. Se quiser, a gente pode abrir aqui, inclusive, o material e dar uma olhadinha junto. Você gostaria? Vamos abrir aqui agora para você ver. Vai ser é, compartilhar a tela lá. É a interna, não é? É. Projetar aqui na tela. Médio, por favor. Ok. Vou falar aqui sobre o ensino médio. Qual seria a dinâmica? Vocês tiveram acesso a essa cartilha? Deu para visualizar direitinho? Tá lá no YouTube também, o link do YouTube tem, a Joane gravou um videozinho explicando etapa por etapa, tá? Da atividade, maneira que ela pode ser aplicada, né?
Então vamos lá, fundamental e médio. O material base é um material bem introdutório mesmo, né, para a gente ter uma noçãozinha de como nortear a atividade, alguns tópicos sobre preservação da água, chamando a atenção aí para a importância de proteção de mananciais, reflorestamento de rios, né, margem dos rios, evitar desperdícios, utilizar de forma consciente, tratar os esgotos. Ao longo do programa como um todo, essas temáticas vão ser abordadas diversas vezes, né, em diversas cartilhas diferentes, porque elas meio que se complementam. Então, não vai ser a primeira e nem a última vez que a gente vai trabalhar dessa maneira. Aí, sobre a importância da água para os seres vivos, para os seres humanos, é um material básico mesmo, bem resumidamente. A gente se propôs a colocar mesmo para não ficar cru, sabe? A atividade, a dinâmica, sem colocar um textinho, sem colocar um nortezinho, para a gente poder trabalhar. Vamos lá. A dinâmica do ensino fundamental, ela se propõe de uma maneira do ensino médio, na verdade, né? É Essa porque aqui do ela pode ensino ser médio. adaptada, né, também, de acordo com o nível, né? Essas aqui talvez seja até a dúvida de vocês. É o seguinte: nos foi perguntado se, caso a dinâmica seja muito simples para o nível da turma que eu vou trabalhar, eu posso complexificar essa dinâmica e ela vai ser avaliada da mesma maneira? Sim, tranquilamente. Que vocês têm essa ciência de como que é o desenvolvimento de cada turma, de quais turmas vocês vão trabalhar. Então é realmente mais interessante que vocês adaptem à complexidade da turma. Se a dinâmica do jeito que a gente propôs está adequada para a turma de vocês, excelente. Essa aqui, por exemplo, qual é a dinâmica dela? A gente colocou aqui, né, um videozinho base, indicando como funciona essa questão do tratamento da água. E a ideia é trabalhar com os alunos a noção de como exatamente a água sai, né, da sua origem, seja aí das represas, seja aí dos poços artesianos, e vai chegar até a casa deles. É um tipo de consciência ambiental que a gente achou interessante trazer, porque muitas vezes na correria do dia a dia, a gente acaba não tendo tempo para poder observar esses pequenos detalhes. Como exatamente eu tive acesso àquela água, né? Os menores, por exemplo, de onde que vem aquela aguinha? Essa água, ela é gratuita? O papai e a mamãe têm que pagar. Então, assim, é uma dinâmica interessante que a gente pensou por razões como essas e a ideia é que ela seja bem dinâmica, porque são vários detalhes, né? O tratamento de água vai funcionar por etapas. Então, a ideia é que eles consigam ter uma noção de cada etapa de uma forma mais dinâmica, porque a gente sabe que muitas vezes existe esse problema de dispersão entre os alunos. Então, é difícil quando você vai trabalhar um tema mais quadradinho, que precisa, querendo ou não, de uma decoreba ali, para você estar lembrando as etapas, e você tem uma turma cheia de jovens ali, com os hormônios à flor da pele, né? Muitas vezes estão cansados, muitas vezes não estão muito bem dispostos para estudar e precisa passar essa dinâmica, quer que tenha uma apreensão razoável. Então, a ideia da brincadeira é justamente por essa razão. Isso é uma brincadeira que está bem popular entre os jovens, os adolescentes hoje em dia, justamente por essa questão da adivinhação. Tem também o critério da competitividade. Eu acertei, você acertou. É, é uma brincadeira que estimula a questão da memória. Então, acaba que de maneira dinâmica eles vão conseguir recordar, justamente para ter um bom desempenho ali junto dos colegas. Né? Uma questão nessa brincadeira é a gente colocou aí no material de referência a forma de fazer com o papel, né? Cortando os tirinhos de papel, exatamente tal. Mas tanto por uma questão ambiental quanto por uma questão de modernidade, porque hoje eles têm muito mais acesso a celulares, isso pode ser feito no celular também. Existem aplicativos específicos, mas a questão é que muitas vezes o aplicativo traz a temática própria, né? E as próprias perguntas. Para que isso seja mais preciso, dá para fazer também, por exemplo, num bloco de notas. Escreve ali no bloquinho de notas, aumenta bastante o tamanho da fonte, ou faz ali umas imagens com as palavras direitinho, coloca na tela, com a tela bem cheia para eles. E basicamente a ideia da dinâmica é essa. Eu não sei se todos conhecem essa brincadeira, mas ela consiste exatamente nisso. Depois de estudar com eles direitinho como funciona o processo de captação de água,
de dar uma olhada com eles aqui nesse videozinho, que é um videozinho da UFSCar, se não me engano, da UFSCar ou da UFBA, um programa Ciência com poucas palavras. Eles fizeram bem ilustradinho como funciona o processo de tratamento de água até ela chegar às nossas residências. Então, é um vídeo bastante claro e bastante didático e acontece de maneira muito rápida, o que é bom também nessa questão da dispersão. Feito isso, a ideia é fazer esse joguinho. O estudante coloca ali na testa o celular e nesse celular vai estar escrito aí qual que é a etapa do tratamento de água, né? Os outros, né, de posse do conhecimento, vão falar para ele, por exemplo, a primeira etapa, captação. Na primeira etapa da captação, a água é drenada através de uma bomba hídrica do seu local de origem. Pode ser local X, local Y, local Z. O estudante simplesmente vai falar, nessa etapa acontece tal coisa, e o aluno vai tentar adivinhar. Não conseguiu, eles vão dando mais dicas até que o aluno adivinhe. A mesma coisa vai acontecer com as outras etapas e com os outros estudantes. A ideia é que funcione exatamente dessa maneira. Achou muito simples? Quer complexificar? Uma ideia interessante é colocar perguntas mais complexas ou estabelecer regras mais rígidas. Eu penso que vocês conseguem adaptar bem aí. Eu já percebi que vocês têm uma boa adaptabilidade na questão do nível aí de complexidade. Para os menorzinhos, a ideia é fazer uma coisa mais lúdica ainda e uma coisa que seja mais simples, até para eles entenderem. Nesse sentido, a gente não trouxe o processo de tratamento da água, de captação e afins, nem a mesma temática como a água chega em sua casa. Seria um pouco mais complexo para os menorzinhos entenderem todo o processo, um processo mais quadradinho, que tem várias etapas. Então, a ideia da gente foi a seguinte: trazer essa temática, que é uma temática, muitas vezes é curiosidade deles, né, nessa idade de perguntar os porquês de tudo, que é como que a água vira chuva, de onde que vem a chuva, como que isso acontece. O vídeo que a gente propôs é o videozinho do show da Luna. O show da Luna é muito interessante nesse sentido, porque a personagem principal é uma criança que se pergunta sobre tudo, né? Então a explicação também é voltada para as crianças e a forma como é explicado e ilustrado no vídeo deixa bastante claro o processo, fica tranquilo para eles aprenderem e o aprendizado acontece de uma forma lúdica, bem tranquilo, bem agradável. Qual que é a ideia de dinâmica para eles? Uma dinâmica mais simples, mas que para eles eu acredito que tenha uma certa complexidade, sim. Se vocês acharem interessante, a gente pode até conversar sobre maneiras de complexificar mais de acordo com o nível dos estudantes de vocês. Mas para os menorzinhos, a gente pensou nesse joguinho de cartas. É uma tira, né? É uma chargezinha, tem 4 momentos nela e ela tem esse formato de cartinha. A gente selecionou esse formato de cartinha justamente para vocês recortarem para eles nesse formato de cartinha e pedir para eles colocarem na ordem correta do fenômeno, né, de como a água vira chuva. O que acontece primeiro, o que acontece depois. A ideia é que eles possam, né, perdão, ordenar isso aí corretamente. Aí, quanto à complexidade disso, se vai ser feito individualmente com eles, se vai ser feito de maneira coletiva, aí é com vocês, a liberdade criativa é de vocês. Vocês podem fazer o recorte, vocês podem encontrar uma forma de fazer isso numa apresentação de slide, por exemplo, num data show. Ordena para mim, ou fazer uma ediçãozinha para poder embaralhar isso aí, ordenar da maneira que vocês acharem mais interessante. Se tiverem sugestões também para a gente de como tornar mais interessante essas dinâmicas e afins, a gente aceita e a gente agradece. Pessoal, era isso? A gente conseguiu responder as dúvidas de vocês? Essa seria, a Maria perguntou, né? Essa seria a atividade interna para entregar em maio. Sim. Aí, se vocês quiserem também, nós damos uma passadinha pela atividade externa, que vai ser entregue em junho, porque são de três, essa vai ser de 3 em 3 meses, né? Que em junho vocês vão entregar essa que nós disponibilizamos e vamos liberar a outra. A mesma coisa é essa interna. Ao final do prazo de entrega dessa daí, a gente vai disponibilizar a próxima, porque essa interna vão ser 3 atividades internas. Então, encerrou essa daí, a gente vai disponibilizar a outra para vocês.
Vocês querem que fale um pouquinho sobre a externa também ou não acho necessário falar agora nesse momento? Sim. Então, vamos para a externa. Lembrando, pessoal, que pode haver um estranhamento, porque as atividades regulares do programa, que estão na cartilha, lá direitinho, elas têm opções lúdicas também, mais interativas, mas em sua maioria elas são mais texto, mais resposta, mais atividade de sala de aula mesmo. A ideia das atividades adicionais é justamente trazer uma coisa mais interativa, para dar uma quebrada aí, mas sim, essas são as atividades mesmo. A ideia de como trazer elas no relatório para nós é a mesma. Basicamente, os registrozinhos, né? Resumozinho de como foi a dinâmica, qual foi o público, exatamente como está lá no quadro de atividades, Sim, né? lembrando que, por isso é importante essas atividades serem desenvolvidas com as 3 turmas ou 2 turmas, dependendo da escola, porque você não vai ser por exemplo, atividade interna, não vai ser um relatório por turma, vai ser um relatório só, tá bom? Um relatório só da atividade, tanto das atividades internas como as externas, tá bom? Então, as 3 turmas vão fazer um único relatório, por isso que é importante ser desenvolvido em grupo. Desenvolve em grupo, aí manda, preenche o relatório e manda para a gente. As únicas coisas que vão ser individuais por turma são as cartilhas, né? Os relatórios das cartilhas, tá bom? Aí esse aí vai ser também em grupo, que é um relatório só. A Escola Prefeito Omar Afonso pediu para explicarmos melhor sobre as atividades internas e externas, por favor. Com prazer. No caso, a atividade interna, né? Essa foi a primeira que a gente sugeriu. Sim. A Dani tinha mencionado que essa é uma das atividades internas que a gente vai sugerir. Existe uma lista de atividadezinhas, né, de temáticas que a gente vai soltando devagar no decorrer do programa. Não precisam se preocupar com as outras no momento. Com as externas, a mesma coisa, mas também não precisam se preocupar nem se antecipar nesse sentido, tá bom? O que que acontece? O tempo de realização das atividades internas e externas é diferente, é prolongado. Vocês entregam as atividades da cartilha nos relatórios mensais agora no dia 4 de abril, né? Mês que vem. Já essas aí, vocês vão entregar só nos meses posteriores, né? Se não me engano, Vai ser de 2 em 2 meses. Por exemplo, disponibilizamos agora, vocês vão entregar em maio as atividades internas. Aí, em maio, vocês entregam o relatório dessas atividades. Aí vamos disponibilizar outra atividade para vocês, que vocês terão 2 meses para executar. Então, ao total, como vamos trabalhar durante 6 meses, então de 2 em 2 meses vai ter uma atividade interna. Aí no final, totalizando 3. As atividades externas, que quer dizer que vão ser realizadas fora da escola, aí essas vão ser de 3 em 3 meses, porque vão ser 2. Então, disponibilizamos uma agora, daqui a 3 meses, em junho, vocês vão ter que postar o relatório dela. Aí, em junho, a gente disponibiliza a próxima, que vocês vão entregar ao final do programa, porque elas serão só 2. a gente sabe que são muitas datas e muitos prazos, por isso a gente começou a fazer aquela mídiazinha detalhando. Em cada módulo a gente vai fazer o mesmo modelo para deixar mais claro para vocês e mandar lá no grupo. Cronograma, módulo X, né? Qual que é a data de entrega do relatório mensal? A data é fixa, mas é interessante deixar, porque no dia a dia a gente pode estar esquecendo esses detalhes também. E sobre as atividades, qual vai ser a data de entrega de cada atividade, modalidade interna e modalidade externa. Essa atividade que a gente está mostrando é de modalidade interna. Então, ela vai ser entregue mais cedo, no dia 4 de maio, e a externa que a gente vai abrir agora vai ser entregue no dia 4 de junho. Então, Por isso, é interna porque é dentro da escola, mas tem que envolver as 3 turmas ou 2, dependendo da escola, viu? Por isso que a gente, lá no edital, vocês viram lá a distribuição de pontos, né? As atividades internas e externas. Aí, atividades internas, 18 pontos, são 3 atividades, 6 pontos cada uma. Atividades externas, 18 pontos, 2 atividades, 9 pontos cada uma. Então, é por isso que tem a divisão certinha. Aí a gente está querendo disponibilizar aos poucos, até para nós termos um controle e para não ficar muita coisa para vocês pensarem que tem que fazer de uma vez. Então, vamos aos pouquinhos, viu? é interessante frisar, porque a gente falou na monitoria de mais cedo, né? Que
por mais que cada professor seja responsável por sua própria turma e por mais que os relatórios sejam entregues separadamente, cada turma com o seu relatório, respectivo relatório, é interessante que haja um diálogo contínuo entre os professores, porque essas dinâmicas internas e externas, por exemplo, elas são feitas em conjunto, elas abrangem as três turmas. Então, até para uma realização satisfatória e para um envio de relatório ali satisfatório e coerente, é interessante o entrosamento de vocês. Mesma coisa, o projeto final. O projeto final e o relatório final, tanto um quanto o outro, eles são de realização conjunta das três turmas, ou seja, dos três professores responsáveis e demais que forem participar. Então, é interessante que esse diálogo e esse contato já venha acontecendo ao longo de todo o programa e que, inclusive, já venha sendo pensado aí ao longo de todo o programa como que vai acontecer, né? Pensar devagar, isso é justamente para não ficar tudo na última hora e sobrecarregar vocês. E pensando devagar, trocando uma ideia entre vocês sobre como que pode ser feito aí o projeto final, né? Lembrando que ele vai ser realizado em conjunto com os três professores e as três turmas participantes por escola, tá bom? Outra coisa que a gente gostaria de pontuar, aproveitar esse momento de pontuar. Vocês têm total liberdade de ligar para a gente quando quiserem, mandar mensagem, tirar quaisquer dúvidas gerais sobre funcionamento, como aplicar e afins, mas vocês têm total liberdade criativa e liberdade de diálogo para perguntar para a gente sobre coisas criativas também. Por exemplo, no processo de pensar aí, como que eu vou fazer exatamente o meu projeto? Eu pensei nesse tema, eu estou precisando de uma luz, eu queria uma opinião. Liga para a gente, sempre que quiser. Perdão, gente. Alergia. Mas vocês têm total liberdade de ligar, a gente conversa, a gente aprende com vocês, a gente tenta ouvir vocês. Às vezes, pode ser que a gente não tenha exatamente algo concreto a agregar que seja melhor, né, que seja mais viável do que o que vocês pensaram. Essa é uma questão muito delicada, muito subjetiva. Mas às vezes o fato de se ouvirem falar e de dialogar ajude a clarear as ideias. Talvez a gente possa ter aqui, tem que ter aqui profissional, alguém que possa clarear também com a gente. Então, basicamente é isso. Deu uma fugida aí da pergunta, é só aproveitando o gancho. Essa foi a atividade interna, módulo 1. Vamos mostrar para vocês aqui a primeira atividade externa. A primeira atividade externa a gente disponibilizou em PowerPoint, por quê? Porque, na verdade... Vai dar um ecozinho, gente, é porque deu... Só um momento. Ok, acho que agora tá tranquilo. Vou ver se eu abro aqui com... Não. Então, você tem que fazer download. Vou fazer o download dela rapidinho. Gente, só um momento. Essa aqui a gente mandou em PowerPoint porque ela contém arquivo de vídeo. Até por isso que ela é mais pesadinha. Ela tem, por si só, ela tem mais páginas, né? Ela tem mais slides e ela tem um arquivo de vídeo que está anexo no slide. Basicamente, a ideia dessa atividade externa, e que é uma atividade até mais tranquila de realizar, é criar, né, com garrafas PET, ou seja, tá de fato reciclando aí essas garrafas PET, criando comedouros e bebedouros para os animais de rua. E aí, gente, uma coisa me vem em mente. A gente sabe que em algumas localidades, infelizmente, o pessoal tem o hábito de envenenar, né? Quando vê aí que alguém colocou comida ou água para os animais carentes. Então, se vocês perceberem alguma movimentação suspeita, né, perto do comedouro, bebedouro de vocês, é interessante ficar atento. Conectar o carregador. Aqui no consórcio, a gente tem vários departamentos. Nesses departamentos, a gente tem diferentes profissionais. No caso da água, existe o engenheiro hídrico,
que dar todo um aval aí para o que a gente for fazer com relação à água. Nesse caso aqui dos animais domésticos, né, do comedor e bebedouro para animais em situação de abandono, quem realizou para a gente foram as médicas veterinárias responsáveis. Então, esse projeto aqui é delas, o textinho é delas também, toda a construção aqui é delas, né? Sim. E lembrando que a próxima cartilha já vai entrar a fauna doméstica e a fauna silvestre. Então já vai ser relacionado com o tema. Aí também vai dar certinho que dia 4 de abril a gente vai iniciar com a fauna, com a cartilha da fauna doméstica. E a gente está falando aqui que 4 de abril é dedicado a lembrar os animais abandonados, né, que lutam pela sobrevivência. Então a gente está unindo um tema a outro. E pessoal, a gente está tentando fazer dessa maneira, né, amarradinho, uma temática com a outra, que possa de certo modo se complementar, para que não fique um aprendizado muito picotado, sabe? Muito quadradinho. Para que um aprendizado possa ir também reforçando o outro e no final do programa vocês fiquem satisfeitos, tá bom? Nós vamos lançar também uma cartilha sobre a água. Aí vocês podem perguntar, mas vocês estão passando uma atividade agora, atividade interna sobre a água. É porque esse mês, né, é comemorado o dia 22, o Dia Mundial da Água, né? Então, a gente está querendo não deixar essa data importante passar em branco. Então, nós fizemos uma atividade relacionada à água por esse dia. Pessoal, basicamente é isso. Atividade externa, aquela que vocês vão realizar fora do ambiente escolar. Essa aqui, por exemplo, ela é externa, mas ela não vai demandar de vocês, assim, uma externalidade tão excessiva. Se for o caso de vocês, por exemplo, colocarem rente aos muros, rente aos portões de vocês, o comedor e o bebedouro. Sempre deixamos textos de referência, porque a gente acha interessante, caso vocês queiram trabalhar a temática com eles antes, para poder dar uma conscientizada e fazer com que o trabalho seja realizado de uma forma mais norteada, sabe? Até para eles terem um senso de propósito na realização do trabalho, que a gente acredita que é algo muito importante quando a gente vai cumprir qualquer tarefa na vida. Então, aí, sobre os animais em situação de abandono, né? A Dani, que está aqui comigo, selecionando essas imagens, pessoalmente me corta o coração. Porque para mim, esse é o intuito, é você ficar tocado pela imagem, você vê, né, os animais abandonados. Eu deixei essa informação aí, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, estima-se que haja mais de 200 milhões de animais vivendo em condições precárias em todo o mundo, com cerca de 30 milhões somente no Brasil. É triste demais. É triste. E é interessante pensar que existem crianças, vocês trabalham com crianças em diferentes idades, com crianças, com adolescentes. E é claro, existem temas que são delicados e conforme a maturidade emocional deles, é que normalmente está atrelado à idade, mas não necessariamente nos nossos dias, é possível que eles lidem de maneiras diferentes com temas delicados. Mas a gente tem o cuidado de colocar imagens assim, sabendo que elas vão tocá-los e que, infelizmente, é uma realidade que está posta, é uma realidade com a qual eles lidam no dia a dia. E são imagens que, se eles saem de casa, eles vão verificar em algum momento. Infelizmente, é a realidade. Então, é interessante que eles tenham uma base para lidar emocionalmente com isso, para lidar intelectualmente com isso, sólida, que venha de vocês que são educadores, que venha dos pais ali no seio familiar, para que quando eles se depararem com isso, eles não verem como um beco sem saída, como se diz, um crime sem solução, mas como uma situação que está posta e que pode ser modificada, que eles podem fazer algo a respeito. Tá? Nisso aí também cabe o senso de propósito e essa proposta de sensibilizá-los com esse tipo de tema, com esse tipo de imagem. Como contribuir para uma melhor qualidade de vida desses animais? Aí entra a questão da ação deles, né? A questão da ação deles. Nesse caso, uma coisa que a gente achou viável, que as meninas propuseram para a gente e construíram para a gente, foi a construção dos comedouros e bebedouros. Eles ficam exatamente assim, gente, da maneira que está ilustrada. No mãos à obra. Está listado aí o O que material vocês necessário, necessário, né? 2 garrafas PET, caneta ou marcador, uma faca, tesoura, durex, 4 tampinhas de garrafa PET. Lembrando, né, que isso tudo, a própria das crianças, adolescentes, é tudo supervisão do adulto responsável, que seria o professor, né? Certamente os adolescentes vão ter um domínio
mais facilitado, né? De coisas assim. Poder estar cortando. Se vocês forem trabalhar com alunos que estão ali. Pediu para falar da cartilha, já já vamos falar da cartilha, Só um viu? momento, a gente vai falar. Terminando aí, a gente vai falar. Ter uma pausa para fazer a leitura no comentário, de acompanhar. Mas basicamente é isso. Eles precisam do auxílio de vocês, sempre um adulto por perto, porque vai ser necessário lidar com fogo, com material cortante, né? O interessante é que sejam feitos vários, né? Se vocês acharem interessante fazer poucas unidades para colocar só ao redor da escola, tudo bem, aí fica a critério de vocês, a critério do que vocês decidirem em termos de extensão desse projeto. Mas a ideia é que ele seja simples, fácil de se realizar e que seja barato. E que ele seja barato de ser realizado também. Aí tá o passo a passo direitinho. A Dani separou em fotografias para melhor visualização aqui no PowerPoint. Né? Bem separadinho. Esse é o resultado final, né, do comedouro pronto, né? Depois de todo o trabalho executado. E no próximo slide nós deixamos o vídeo. Vídeo do. Aí se vocês clicarem, tá vendo? Passou o mouse em cima já aparece. Ao vídeo do passo a passo. Além das imagens, tem um vídeo. Só dá um cliquezinho, a gente não vai assistir o vídeo por inteiro, a gente vai deixar isso para o particular de vocês. Só demonstrando aqui que é só dar um cliquezinho que o vídeo tutorial vai estar pronto aí. E é isso, gente. Essa é a atividade externa. Basicamente, o que diferencia elas não está em termos de uma ser mais prática ou uma ser mais complexa do que a outra. A única diferenciação que a gente faz entre internas e externas é justamente o local de realização. Aqui, no caso, a abrangência dela vai ser externa. No caso da outra, a abrangência vai ser mais interna. É claro que se vocês complexificarem, vocês têm total liberdade criativa para isso e quiserem externar alguma compreensão do que foi feito na atividade interna ou internalizar mais o que foi feito na atividade externa, tranquilo. Vocês têm total liberdade sobre isso. Tá bom? Pessoal, basicamente é isso. A dinâmica de comprovação é a mesma. Vocês anexam lá direitinho nos relatórios mensais, as imagens, descrevem qual foi a experiência de vocês e a gente recebe com total tranquilidade. Tranquilo? E com relação à escola musical prefeito Omar Afonso da Silva, perguntou, né, sobre as cartilhas, para explicar melhor. As cartilhas, nesse mês, né, nós estamos trabalhando com duas, biodiversidade e queimadas. E cada turma terá que fazer 2 relatórios, né, porque são 2 cartilhas, 2 relatórios. Hoje, na reunião de mais cedo, eu até falei de uma dúvida que surgiu ao longo da semana, sobre as séries, as turmas multisseriadas, né? Que às vezes tem mais de uma turma na mesma série. Aí daí eles vão escolher 3 turmas para trabalhar normalmente. E tinha outra dúvida com relação ao material. Por exemplo, você escolheu ali sétimo, oitavo e nono ano. Na cartilha lá tem atividade para todas as disciplinas, todas as turmas, desculpa, todas as turmas. Você vai aplicar só as atividades de acordo com as turmas que você escolheu. Então, só as atividades do sétimo, do oitavo e do nono ano. Você não precisa aplicar a cartilha inteira, viu? Aí, cada atividade depende lá. Não estabelecemos um padrão de quantidade de atividade por turma. Por exemplo, vocês vão ver turmas lá que, por exemplo, nono ano, às vezes tem 3 atividades, às vezes uma turma tem uma atividade, às vezes outra turma tem 2 atividades. Aí não tem um padrão de quantidade. Mas todas as atividades que vocês executarem, vocês vão ter que colocar no relatório. Oitavo ano, 3 atividades, por exemplo. As 3 atividades, vocês vão lá escrever no relatório lá direitinho, preenchendo. E lembrando que tem que ter 2 fotos de comprovação. Então, 2 fotos para cada atividade realizada. Por exemplo, se eu executei 3 atividades, vão ser 2 fotos para cada uma, 6 fotos no total. E mesmo que seja ali uma atividade aplicada ali em sala, que às vezes ali só de execução da atividade, o professor tira a fotinha e manda para a gente a fotinha da atividade, tá? Às vezes, se for atividade mais interativa, tira foto também, mas não tem problema. Ficou alguma dúvida? A Maria, obrigada, Maria, sinalizou aqui para a gente que ficou as perguntas sem responder. Basicamente, elas ficaram sem resposta até então, porque eu estava projetando e no outro celular, que a gente está lendo essas perguntas,
A gente saiu, né? A conexão É, caiu e entrou de novo. Aí apagou algumas perguntas de vocês. Mas voltando aqui à pergunta da Maria. Seguinte, mas tem três atividades externas: blitz, mutirão, comedor e bebedouro. Estou com dúvida. Aquela atividade da limpeza das mãos e unha não interna. Explique melhor sobre as isso. cartinhas. A questão das atividades externas, nós ainda vamos estabelecer quais vamos disponibilizar. Aí nós temos acho que são 6. Das 6, nós vamos olhar assim quais está mais de acordo para disponibilizar para vocês. Comedor e bebedouro é uma que nós já vamos disponibilizar, já disponibilizamos, né? Ainda vamos decidir se terá blitz, qual vai ser, tá? A gente vai informando vocês mediante o tempo passando a execução das atividades, viu? Serão 2 externas só. Nós ainda vamos escolher qual vai ser a próxima. Comedor e bebedouro já é certo, nós já disponibilizamos. Nós vamos ainda decidir qual vai ser a outra, viu? E as internas serão 3. Também temos várias. Dentre essas várias, vamos escolher 3. Tá bom? Respondida a dúvida? Aquela atividade da limpeza das mãos e unhas não é interna? Qual seria a dúvida, Maria, exatamente? Se essa atividade não é interna, pelo fato de precisar de materiais de limpeza ou algo assim, a ideia é que ela seja de fato interna, caso a escola tenha acesso a um local apropriado para fazer higiene com esses alunos. Até o banheiro que seja o banheiro. Ali é só para a maneira correta de você lavar as mãos, né? A maneira que tem, não é só você passar o sabão, esfregar a mão e enxaguar, não. Tem todo um passo a passo, né? Essa daí vai ser uma que nós vamos disponibilizar também. Mas aí eu peço que vocês executem as atividades de acordo com que a gente for instruindo vocês, viu? Por exemplo, já falamos agora quais vão ser as atividades interna e externa, né? Aí, de acordo com o que a gente for falando para vocês, vocês vão executando, para não ter, assim, uma confusão. Ah, mas é aquela outra atividade. Não, aí segue o cronograma da gente para ficar mais fácil para vocês e para a gente, tá bom? Aí, assim, quando começar a for disponibilizar na próxima, nós vamos disponibilizar para vocês, vamos falar para vocês qual que é, colocar o prazo certinho para vocês entregarem relatórios, viu? Explicar como vai ser a execução da atividade, para não causar assim essa confusão, né? Que às vezes é muita informação e acaba causando essa estranheza, tá bom? Aí eu peço para vocês acompanharem direitinho, que a gente vai estar informando tudo certinho. Pessoal, um detalhe. Essas outras atividades, outros módulos, o material já está visível para vocês, por quê? Porque como vocês perceberam, no momento que a gente libera, vocês todos têm que solicitar o acesso e a gente tem que aceitar. Isso demanda um tempo. Então, a ideia de já deixar tudo disponível para vocês não é para que vocês se preocupem ou fiquem ansiosos com as próximas atividades, não. É só para que quando cheguem os outros módulos, a gente não precise repetir o processo de vocês estarem aguardando a gente responder a solicitação de acesso para depois acessar. Você já tem acesso, tá bom? Mas é o que Dani falou, não se preocupem, não fiquem ansiosos com relação às próximas. Porque eu sei que vocês já têm demandas externas a cumprir, demandas profissionais, pessoais, a gente sabe. Então, por favor, a ideia não é causar ansiedade. Inclusive, aproveitando o gancho aqui, um dos temas que a gente tocou na reunião que tivemos, né, da noite pela manhã, foi sobre a questão da sobrecarga. A ideia do programa é que seja feito em conjunto, para que ninguém fique sobrecarregado e todos alcancem seu pleno potencial. Então, essas sugestões que a gente dá, por exemplo, de estar trabalhando sempre em equipe, de estar sempre em diálogo, né, tanto quanto possível, a gente sabe que cada um tem a própria realidade aí, tanto institucional quanto pessoal, né, e a gente espera que sejam ambientes agradáveis para vocês trabalharem bem, sem sobrecarga e sem muita ansiedade, né? Para que as atividades do programa não sejam enfadonhas, pessoal. A gente sabe que o senso de propósito está muito atrelado à relação emocional que a gente tem com um certo tema. E muitas vezes a nossa relação com ciências, com projetos e coisas do tipo, ela fica ruim não porque a gente não tem intelecto para trabalhar com isso, mas porque a gente está numa conjuntura tão estressora que quando você vai fazer algo ali que era para ser prazeroso, para te agregar, acaba ficando cansativo. Aí se torna um fardo, algo que te faz crescer e algo que você dá importância e valor se torna um fardo.
isso vai fazendo um ciclo aí vicioso, uma retroalimentação nociva da nossa saúde mental, da nossa saúde intelectual também. Então, a ideia de programas como esse não é que traga uma carga a mais para vocês, muito pelo contrário, é para dar visibilidade, é para disseminar um tema que a gente sabe que é de suma importância, é uma questão de sobrevivência. O ambientalismo é uma filosofia também, não é só um roteiro de ação, como diria, né? É uma filosofia de vida, é um modus operandi comportamental, né? E que tanto os alunos quanto nós que estamos aí enquanto educadores, a gente aqui no setor e vocês como educadores, que são mais experientes do que a gente, tem muito a nos ensinar também, a gente deseja que o programa seja realizado, né, tanto quanto possível, sem sobrecarregar vocês, tá bom? A gente destaca, né, por isso que é muito importante a relação do professor com os alunos, com a escola, né, que é o projeto da escola, então, assim, é o programa que está sendo executado na escola. Então, ter essa relação próxima, né, da escola com os professores, a escola apoiando os professores também pedindo auxílio, pedindo ajuda quando necessário, né, para essa relação mais próxima. Para, como o Joane falou, não ser um fardo, né? Ser uma coisa que seja executada de maneira mais leve, né? Mais simples, mais dinâmica, né? Então a gente preza muito por essa boa comunicação, essa boa relação do professor, da escola e dos alunos, né? Que eles, a escola são eles, né? É um todo. Então a gente preza muito por essa boa convivência, essa boa relação. Pessoal, a gente sabe que um clima interessante para trabalhar em equipe ele nem sempre é uma coisa fácil, na verdade, quase nunca é uma coisa fácil. Os seres humanos são complexos, relações sociais são complexas e são difíceis. São como universos diferentes colidindo ali, tentando se encaixar. Então a gente entende perfeitamente, a gente também vivencia, né? Coisas assim, felizmente no nosso ambiente aqui, não é porque a gente está no ambiente de trabalho, mas felizmente é muito tranquilo, a gente se dá muito bem no setor. Então, é algo que a gente gostaria muito de saber que vocês vivenciam também, sabe? Então, pensando nisso, né, a gente pensou em propor o seguinte para vocês. A gente gostaria de fazer reuniões, rodas de conversa com vocês por setor. Primeiro, junto aos professores, né, uma reunião específica somente com os professores, depois junto aos diretores, uma reunião específica somente com os diretores, né, para poder entender a perspectiva de cada setor e ouvir o que vocês têm a trazer para a gente, tanto em termos de sugestão, de como que seria o melhor para vocês, dificuldades, qualquer coisa relacionada que tenha a ver com o seu setor específico, ou que você queira trazer da sua experiência com o programa dentro do seu setor, a gente gostaria de ouvir. Essa ideia nos surgiu devido a essa preocupação da saúde de vocês no andamento do projeto, sabe? E a gente gostaria de saber se vocês acham cabível, se vocês gostariam que a gente organizasse essas rodas de conversa online. O que vocês acham? Aqueles que acharem interessante, se puderem, coloquem um sim, e aqueles que não acharem interessante, se puderem, coloquem um não no chat, por favor, pessoal. É possível que, dependendo da opinião de vocês aqui na monitoria, a gente lance uma enquete lá no grupo para poder saber, tá bom? Isso é algo pensado para vocês. Obrigada, Maria. Obrigada, Simone. As que responderam, gente, muito obrigada. Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou silenciar um pouquinho aqui, vou ouvir vocês. E aí a gente vai lançar de qualquer maneira a enquete, sabendo que alguns de vocês se interessam para saber, né, qual que é a adesão pessoal, e dependendo, a gente organiza essas rodas de conversa por setor, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Ah, pergunta. Assim, gente, a gente queria realizar uma roda de conversa com cada setor.
Uma roda de conversa entre somente os professores e uma roda de conversa somente os diretores para vocês falarem do que quiserem. Como está a experiência com o programa, o que vocês gostariam, o que vocês entendem como necessário no setor de vocês, para vocês falarem do que vocês acharem melhor ali dentro dos seus colegas de departamento. Ou seja, seriam reuniões particulares. A gente realizaria uma roda de conversa online só com os professores e uma só com os diretores para poder ouvir cada setor aí separadamente e entender como a gente pode contribuir com vocês, tá bom? A pergunta é se vocês gostariam ou não que a gente tentasse realizar essas rodas de conversa, se vocês acham interessante e se ajudaria na experiência de vocês com o programa, certo? Simone, muito obrigada. Quem estiver de acordo, se puder, mande um joinha ou coloque um sim aí no chat, por favor, gente. Obrigada, Rick. Pessoal, no mais, né, a gente vai lançar a enquete também, para poder até documentar a adesão de vocês à ideia e começar a planejar essas reuniões. A gente vai avisar com vocês, para vocês com antecedência também, tá? Pra vocês conseguirem se organizar para participar. Muito obrigada, Escola Prefeito Omar Afonso. E vocês têm mais alguma dúvida que a gente possa sanar nessa monitoria? Ficou alguma coisa assim que a gente falou que vocês não entenderam, que queira que a gente fale de novo, explique melhor? Vamos fazer o seguinte: essa reunião está sendo gravada, vocês podem estar revisando sempre que possível. A gente costuma ouvir novamente, até para poder ter uma noção de como melhorar na didática. Eu não sou professora, né? Então, a Dani já tem mais experiência na educação ambiental que eu. A gente tenta passar de maneira clara. Vocês que são professores devem estranhar, às vezes, certa didática, mas a gente está tentando o melhor, gente. Desculpa se ficar confuso às vezes. E aceitamos sugestões também, tá? De melhorias, o que vocês acham que pode melhorar, tá? Estamos abertos a sugestões. Por favor. Sempre. Então, assim, a gente vai disponibilizar no YouTube essa reunião também para vocês. Quem quiser revisar, quem não participou, vai ter a oportunidade de observar também a reunião. Muito obrigada pela participação de vocês. É graças a essa participação que a gente consegue ter um conteúdo aqui para gravar, que realmente a monitoria possa acontecer e que as dúvidas daqueles que não puderam estar presentes possam ser sanadas também. Isso é graças a vocês. Então, muito obrigada. Para saber se a gente deve ou não encerrar a reunião agora, eu vou fazer o seguinte: aqueles que acharem que devemos encerrar a reunião, manda um joinha para a gente, por favor. Se for a vasta maioria, a gente entende que está tranquilo, a gente encerra a gravação. Do contrário, a gente vai ficar em silêncio aqui até que vocês estejam confortáveis para poder falar sobre as dúvidas de vocês, tá bom? Uhum. Ok. Acho que nossa verificação saiu também, né? Então, tudo ok, gente? A gente finaliza? Então é isso, gente. A gente está tendo aí concordâncias quanto a finalizar. Então a gente encerra aqui agora. Novamente, muito obrigada pela participação de vocês.
Nossos sinceros parabéns pelas atividades que a gente está vendo. Sinceramente, renova o ânimo e o prazer por tratar dessa temática. É Com muito certeza. É bom. muito satisfatório, né? Ver o projeto, ver assim, ele tomando forma, né? Ele em execução. Agradeço também pela participação de vocês, pela atenção. Qualquer dúvida, a gente sempre fala, nós estamos aqui para esclarecer quaisquer dúvidas, tá? Não hesitem em entrar em contato com a gente, por ligação, por mensagem, tá? Por WhatsApp. Se tiver qualquer dúvida quanto à execução das atividades, pode entrar em contato com a gente, viu? Obrigada pela disposição, pelo tempo de vocês, viu? É isso, gente. Sempre um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Tchauzinho. E até a próxima. Eu acho que estava pertinho de acabar, porque nós começamos 3 horas, já era 4:01. Eu sei que milagre não acabou. Sim, ela tá estranha aí. Oh, cadê a gravação? Que? Ah,